Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank é um programa semanal, aqui neste canal, onde nós tentamos fazer análise daquilo que passou na semana anterior. E estamos a falar da parte política e também da parte económica. Mas antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me recordar que o canal só consegue fazer estes programas graças às parcerias que tem. A saber, a Prozis, a Blue Crow e ainda a ajuda da Brain Power e da Sandy's Alidade. Ora bem, o que é que temos para si esta semana? Uma panóplia de factos. A primeira que surgiu ontem foi os problemas de saúde do Presidente da República e todas as implicações que isto traz, nomeadamente do ponto de vista constitucional. Depois temos ainda a questão internacional, nomeadamente a guerra na Ucrânia, e temos, matéria que eu gostava de introduzir, esta perspectiva de crescimento económico acima daquilo que estávamos a prever. Bom, vamos começar primeiro pela parte das dificuldades de saúde do Sr. Presidente da República e ver, do ponto de vista constitucional, o que é que isto traz. Filipe Pinto, ontem um debate muito excitado à volta do Presidente da República, deve pedir a substituição ou não? Isto faz sentido? Muito bom dia. Também, primeiro que tudo, penso que são os votos de todos as melhoras ao Sr. Presidente da República e vamos perceber a questão sob o ponto de vista constitucional. O artigo 132 da Constituição define claramente quem é que substitui aquilo que se chama a substituição interina, a substituição temporária do Presidente da República, mas há um dado fundamental e que parece que não foi acautelado. Apesar da Constituição o acautelar, mas que ontem no comentário não foi acautelado, é que essa substituição não é imediata. E porquê é que não é imediata? Porque a Constituição estipula claramente, primeiro que tudo, as condições em que haverá essa substituição interina, depois o artigo 130... E separa duas coisas, que é o impedimento temporário e a vagatura mesmo no caso. Exatamente. Depois vem o artigo 139 que explica quais são as funções do novo, do Presidente da República interino. Sabemos que o Presidente da República interino terá de ser sempre o Presidente da Assembleia da República ou o seu substituto, que um ou outro, no caso de assumir a presidência interina, perdem a qualidade suspendem o mandato enquanto deputados e, portanto, significa que tem de haver também um novo presidente interino da Assembleia da República e depois há o Tribunal Constitucional, sim, de que praticamente ninguém falou. Pois, mas a decisão é o Tribunal Constitucional. Evidentemente, porque o artigo 200, é o artigo 223, define que no ponto 2, a linha A, diz que o Tribunal Constitucional é que verifica, a palavra é verifica, sim, tanto a morte como declara a impossibilidade física permanente do Presidente da República. Mas depois acrescenta, mas também verifica os impedimentos temporários do exercício das suas funções. O que nós podemos estar perante é um impedimento temporário. E nesta perspectiva o Tribunal Constitucional tem de ser ouvido. E tem de ser ouvido para perceber se estão acautelados todos os procedimentos. Filipe, vamos regressar já não aos anos 70, onde Ramalho antes, e mesmo 80, onde Ramalho antes foi substituído 3 vezes, vamos ficar desde o presidente Jorge Sampaio. Em 96 foi operado, pediu o impedimento temporário e o António Almeida Santos, passou a presidente interino. Ora bem, numa situação destas, se o Presidente pedir, é preciso o Tribunal Constitucional intervir? Continua a precisar de quê? De perceber que estão garantidas as condições, okay, que verdadeiramente não é uma suspensão temporária voluntária, mas no sentido de não haver um motivo que o justifique. Este dado é fundamental para percebermos que a Constituição é a lei suprema do país. Tudo decorre dela e, evidentemente, tente-se acautelar, porque, repare, ontem eu expliquei, num depoimento muito curtinho, o que era esta hérnia, o peso político desta hérnia presidencial. E a grande verdade é que tem muito peso político. Tem muito peso político porque acontece numa altura de campanha eleitoral, precisamente para substituir o atual presidente. Ora, o que significa que, havendo um candidato, Marques Mendes, que é da mesma família política e que tem como que o beneplácito do atual presidente, o apoio do atual presidente, é evidente que era preciso acautelar todos os procedimentos constitucionalmente previstos.
é preciso acautelar em todos os casos. Nesta situação ainda é mais pertinente que não fique a mínima margem para dúvidas. O que é que acontece? Eu não sou médico, por acaso já foi submetido à mesma operação que o Sr. Presidente foi submetido ontem. Sei que a recuperação, no meu caso, não foi fácil. Eu tinha a apresentação de um dos meus livros e durante um mês não pude conduzir. E tive de me fazer conduzir até ao ato. Portanto, explicaram-me que os pontos podem abrir com grande facilidade e o médico que me operou deixou-me, o cirurgião deixou-me um conselho. Só deixar o conselho não se esqueça que isto é um remendo. E por isso mesmo, a partir daí, eu tenho tido sempre cuidado. Mas o Presidente pode prolongar diplomas, fazer uma vida normal, mesmo que esteja em casa. Como eu fiz a minha vida normal. Sim. O que se chama a vida normal? Eu não saía de casa, eu estava em casa, trabalhei, acabei de fazer a preparação da apresentação do livro. Nós estamos na plena uso das funções e por isso mesmo é evidente que as podemos usar, que é o que a palavra pede. Sim. O que é que eu penso que temos de acompanhar com cuidado? Qual é que é a reação dos vários candidatos presidenciais. E porquê? Porque temos de perceber quem é que substituirá o Presidente da Assembleia da República se houver esta substituição interina. Quem é que é o número 2. E esta mexida na mesa da Assembleia da República, nesta fase, é algo complicada. E porquê é que é complicada? Porque nós percebemos claramente que neste momento o segundo partido com maior número de deputados na Assembleia é o Chega. E por isso temos de perceber quem é que é. Mas a primeira vice-presidente, salvo erro, é Teresa Moraes, não é? Evidente, subiria a primeira vice-presidente. O problema é que depois há uma subida em hierarquia. Sim. E evidentemente que é uma situação algo complicada na conjuntura atual. António, isto é um falso problema? Não estou nada preocupado. Eu também não, e espantou muito ontem de andarem a perder tempo. Espero sinceramente que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recupere rapidamente. Sendo ele, como ele próprio diz, a hipocondria que vai certamente seguir todas as instruções médicas e, portanto, vai ter uma recuperação rápida e positiva. Ontem, o chefe da Casa Civil, o embaixador Fernando Frutuoso de Melo, já foi dizendo que não havia razão nenhuma porque o Presidente ia estar 1h30 sob a operação, pois acordava, mas que ele estava consciente antes e estaria consciente depois, e hoje as notícias é que o Presidente está consciente, está de boa saúde e deve ter, segundo a ULS do Hospital de São João, terá alta amanhã, em princípio. Ora bem, portanto, não estou a ver, de facto. Claro. Enfim, existe um problema conceptual, existe um problema teórico, é bom que se refiram as coisas, que o Tribunal Constitucional tenha estado avisado, mas o Tribunal Constitucional não tem margem nenhuma, estando o senhor consciente, sentindo-se bem, tendo alta amanhã, quer dizer, seria absolutamente estapafúrdia qualquer intervenção do Tribunal Constitucional que passasse para a opinião pública. Portanto, eu acho que talvez vamos ter o Presidente já dava sinais de que quereria sair um pouco de cena para que os concorrentes tivessem todo o palco. Eu sei que isso é sempre difícil para o Presidente, não era ainda muito visível. Agora vai ser mais visível e eu francamente não vejo no plano, não sou nem constitucionalista, nem analista político, sou analista, mas mais da área económica. Não vejo, de facto, aqui nada de extraordinário, e ainda por cima, porque, dando-se a recuperação, isto, enfim, vai passar. E portanto, percebo que havia já ontem nas televisões grandes preocupações com a hipótese de Diogo Pacheco de Amorim chegar a um lugar de maior proeminência, mas tinha que haver uma série de cataclismos que são estatisticamente, cuja probabilidade conjunta é baixa. Porque temos que ver que estamos a falar de, enfim, para os que sabem os básicos de estatística, estamos a falar de acontecimentos que são independentes, a não ser que houvesse
enfim, um ato terrorista ou uma guerra, mas no caso estamos a pensar em fenómenos independentes, com probabilidades que são relativamente baixas, porque as pessoas estão todas de saúde, tanto quanto se sabe, e portanto, enfim, a probabilidade conjunta de todos caírem doentes é muito baixa, porque é uma multiplicação de números fracionários pequenos. E portanto, não me parece que seja um problema que nos deva preocupar. Acho que vamos voltar rapidamente àquilo que eram as nossas preocupações, esperando, claro, que, como qualquer pessoa, e em particular sendo Presidente da República e sendo quem é, o Presidente Marcelo fique recuperado, enfim, muito rapidamente. Estou convencido disso. Ele é uma pessoa que, apesar da idade que vai tendo, tem ótima saúde. Ainda ontem os médicos referiam isso e, portanto, eu não espero aqui nada de extraordinário. Nenhum cataclismo. Luís, é uma falsa questão? Eu não sou analista político nem médico e portanto o que vou dizer é tentar interpretar a voz do bom senso. Também não espero que haja nenhum problema. Também ouvi hoje na rádio que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa teria possivelmente alta amanhã se tudo corresse bem. Desejo-lhe um rápido estabelecimento e penso que o mais que ele terá, se as coisas correrem assim, há uma limitação física, mas isso não impede de ser em pleno as suas funções, que pode fazê-lo calmamente do Palácio de Belém. Portanto, talvez a sua agenda física seja alterada um pouco nos próximos dias, aliás, até para aquelas consequências que o Zé Filipe Pinto escreveu, porque já teve um esquema semelhante, percebi agora que isso pode dar algumas limitações físicas, o resto acho que voltaremos à normalidade rapidamente e ele terá todas as condições para exercer a partir do Palácio de Belém as suas funções constitucionais. O que eu acho que aconteceu ontem é aquela atividade febril da classe política que gosta logo de montar cenários e fazer umas grandes cenas, mas que eu, francamente, descontei completamente e, portanto, acho que não houve problema nenhum. Aproveito já agora para referir outro caso que é mais aborrecido, que é a morte do engenheiro António Mota. Sim. O homem da Mota-Engil, que foi, curiosamente, as pessoas não sabem, mas a empresa construtora Mota começou em Angola, através do pai do engenheiro António Mota, depois é que foi para Portugal, e aí depois o engenheiro António Mota conseguiu, fez uma OPA sobre a Engil na altura, construiu um grande grupo, que é o Grupo Mota-Engil, e que tem uma grande diversificação internacional. Ele saiu de Portugal, naturalmente estava em África, já em Angola. Foi dos poucos que percebeu que tínhamos que ir para fora. Tínhamos que ir para fora, foi para o Magreb, foi para a América Latina e tem hoje a Mota-Engil tem hoje uma presença internacional relevante, é a maior construtora portuguesa de construção civil e obras públicas e, portanto, aqui a minha sentida homenagem ao engenheiro António Mota, que morreu este fim de semana, que sempre achei uma pessoa excelente, um trato impecável, que sempre teve para mim grandes provas de consideração também e por isso minha sentida homenagem e os meus pésamos à família, porque morreu mais um grande empresário português da minha geração. Sim, senhor. António, o tema seguinte vou começar por ti. Então, já agora só eu penso em todo caso que a sucessão dele é central, mas como dizem, pelo que eu conheci, o sobrinho, sim, filho do meu irmão, o engenheiro Carlos Mota Soares, acho que é um tipo muito bem preparado e, portanto, ele preparou uma sucessão tranquila da Mota-Engil. Sucessão tranquila que também se está a verificar neste caso. Também. Mas não é aquilo que se chama, está a ver, uma substituição imediata, como ontem eu ouvi falar. Em termos reais, o Presidente está a ser operado, o Presidente da Assembleia da República passa imediatamente a Presidente interino, as coisas estão assim. Também não é facto que o Tribunal Constitucional declare, ele verifica. Claro. E verificar é uma coisa completamente diferente. Sim. A situação está normalizada, vai correr normalmente. Eu ia dizer, se Deus quiser, por uma razão muito simples. É que durante o Estado Novo, quando Salazar caiu da cadeira, era preciso declarar a sua incapacidade permanente. E o Presidente da República, Américo Tomás, tinha muita dificuldade em fazer isso. E até que resolveu contatar o número 2 do governo e dizer-lhe, pronto, chegou à altura, tem de assumir. Ao que ele disse, nem pensar, porque eu sou muito crente, estou a rezar a Nossa Senhora de Fátima e o senhor Presidente do Conselho, que era como Salazar era sempre chamado, vai recuperar. É evidente que não recuperou. Esta situação é de outro foro, graças a Deus. Marcelo, portanto, o Presidente Marcelo tem uma hérnia e a hérnia é aquilo que ocorre a muitos portugueses durante os dias todos. Filipe, mas na Constituição de 33, quem substituía
o Presidente da República era o Presidente do Conselho. Evidente, em caso de impedimento. Mas aqui era o Presidente do Conselho era substituído pelo número 2 do Governo. Sim. Aliás, Salazar substituiu o Carmona uma vez e já não me lembro qual é que foi o segundo Presidente também. Pois é, eu não resisto a dizer que agora estamos em democracia e na altura havia a veneração de um ditador. Exatamente. O contexto psicológico é muito diferente. Rigorosamente. É um facto. António, o tema seguinte é para ti. Então a economia está a crescer acima do previsto. Estás surpreendido? O ISEG já diz até que vai crescer mais, a previsão de 1,6, 1,8 vai ser ultrapassado. Sim, mas quer dizer, nós estamos a falar em alterações à volta de uma tendência que não está muito diferente. Portanto, eu acho que é mais uma excitação. Da mesma maneira que era uma excitação no verão as pessoas dizerem que ia haver um déficit, que ia haver um problema enorme. Eu lembro de ter dado uma entrevista em que disse: não vejo sequer que haja um problema que haja um déficit, haja um problema quando há um déficit grande. Se for um déficit, enfim, de menos 0,1 a menos 0,2 ou um superávit de 0,1, do ponto de vista económico não estamos a falar de coisas muito diferentes. Estou muito mais preocupado com a forma como os agregados que lhe dão forma funcionam. Estou muito mais preocupado com a despesa, por exemplo. Por outro lado, quer dizer, acho que há um comportamento razoável do investimento privado e do consumo privado. Mas, enfim, estamos num ambiente extraordinariamente volátil. É óbvio que é muito positivo e todos devemos ficar satisfeitos quando a economia está melhor do que aquilo que esperávamos, mas não vejo uma alteração substancial que justifique a excitação que alguns têm neste momento, da mesma maneira que não percebia a excitação quando no verão achavam que não íamos chegar à previsão que o Governo tinha apontado, que neste momento parece já mais provável para todos, inclusive é para mim, que admiti que fosse um objetivo bastante difícil de alcançar. Portanto, é positivo, não vejo aqui nada de extraordinário. O INE diz que o contributo maior para este crescimento vem do consumo. O que, aliás, percebe-se por causa desta alteração das tabelas de retenção na fonte. Sim, todos nós achámos que íamos ganhar um bocadinho mais, depois percebemos que afinal não, mas na altura houve muita gente que consumiu. Isso é um padrão positivo, estamos a pôr tanta aposta no consumo? Não, quer dizer, eu que sempre disse que quando havia no tempo do engenheiro Guterres ou em alguma parte do consulado de Sócrates, que havia um crescimento pouco razoável e pouco sustentável, porque estava muito assente, nomeadamente em 97, 98, no crescimento rápido do consumo privado. Não posso vir agora, porque o Governo é do outro lado, dizer que o crescimento assente no consumo privado é uma coisa muito positiva. Não. Como nós sabemos, o crescimento mais saudável é aquele que assenta no crescimento do investimento produtivo e num saldo favorável do comércio externo, nomeadamente pelo crescimento das exportações. Portanto, não é esse o padrão que temos. Também não temos um crescimento, enfim, absurdamente preocupante, longe disso, não é? Nem as suas componentes são más, mas no geral está a responder àquilo que nós sabíamos que iria responder, que é um aumento de rendimento disponível temporariamente, que fez com que o consumo aumentasse, nomeadamente nas pessoas de relativamente baixos rendimentos, pessoas essas que têm uma propensão marginal ao consumo muito elevada e que, portanto, gastaram nos meses de verão bastante mais do que aquilo que teriam gasto se não tivessem recebido aquele adicional no momento de rendimento disponível, sendo que o rendimento disponível ao longo do ano é o mesmo, não é? Exatamente. Portanto, acho que não vejo nenhuma razão, vejo razão para estarmos satisfeitos porque o bom é sempre melhor que o mau, mas não vejo nenhuma razão para estarmos particularmente eufóricos porque não há aqui nenhum elemento extraordinário que me leva a pensar estamos a alterar o funcionamento da nossa economia, estamos a avançar mais. É engraçado que, por exemplo, em 2014, por aí, quando se percebia que as nossas empresas estavam a exportar para países diferentes dos habituais e que a economia estava a ser relançada com base num modelo diferente, mais sustentável, não havia praticamente comentários sobre isso. Não é? Agora, enfim, as pessoas estão muito contentes, eu também estou contente, junto-me ao contentamento geral dos analistas, mas desconto o facto de não ser nada de extraordinário, não ser nada de estrutural e não me levar a rever nada sobre aquilo que são as minhas expectativas para o futuro próximo.
Luís. Eu subscrevo inteiramente o que o António diz, que aliás é o nosso catedrático na matéria, e acrescentaria o seguinte: eu sempre tive uma tese que é muito simples, tento explicar de forma simples. Nós, no fundo, o crescimento da nossa economia está condicionado, como é óbvio, para o crescimento do PIB potencial. O PIB potencial, que é a capacidade instalada do Portugal S.A., no fundo, é a dotação de fatores produtivos que o país tem, permite-se neste momento crescer à volta de 2%. Se as coisas correm um bocadinho melhor, o crescimento é superior a 2%. Se corre um bocadinho pior, é inferior a 2%. Portanto, eu não alinho nesta excitação, porque isto é conjuntural, nada de estrutural mudou, infelizmente, na economia portuguesa. E esse é que é o problema. Não alinho, aliás, se virem as projeções macroeconómicas do próprio Governo no orçamento para 2026, veem que lá está as variáveis mais dinâmicas, é o consumo privado e o investimento. Como disse o António, o investimento é bom sinal, o consumo privado é uma coisa que não é tão bom sinal, embora seja agradável para todos nós que conseguimos um pouco mais, pode não ser sustentável em termos do futuro. E depois chamamos a atenção que, acabado o boom do turismo e acabado o PRR, o que as projeções mostram, ainda há poucos dias li um excelente artigo do professor Oscar Afonso que mostra isto, é que o próprio potencial, que eu diria que cresce ao volta dos 2%, cai. E, portanto, conjunturalmente estamos satisfeitos, as coisas melhoraram ligeiramente, mas não alinham as citações, porque numa perspectiva de médio e longo prazo, não havendo as tais reformas que possibilitam o crescimento do PIB potencial, acabado o efeito do turismo e acabado o efeito do PRR, o que as análises mostram é que o PIB potencial vai baixar dos tais 2% para um valor mais baixo. Portanto, não vejo citação. Eu gostaria de ver, de facto, um crescimento, como disse o António, mais dado para o investimento produtivo e mais dado para o setor externo, para as exportações. Mas aqui nas exportações também chama a atenção de uma coisa que as pessoas provavelmente não se lembram. As pessoas ficam encantadas quando as exportações aumentam em porcentagem do PIB. Eu chamo a atenção que o contributo para o produto não é exportações, mas o valor acrescentado das exportações. Exatamente. E, portanto, eu diria que faria votos que as exportações crescessem, mas também com maior valor acrescentado. Porque se não crescem com maior valor acrescentado, a gente não tem uma performance tão interessante. Dou um exemplo muito simples, não é para tirar o mérito da empresa, mas, por exemplo, a Galp, que era um grande exportador português, exportava gasolina para os Estados Unidos, porque aproveitava as deficiências do aparelho refinador americano, que eles consumiam muita gasolina, mas não tinham capacidade de instalar suficiente para fazer gasolina, e a Galp exportava para lá gasolina. Isto é um grande boom exportador da Galp, mas depois em valor acrescentado é pequeno. Aliás, é o meu problema da TAP, porque, no fundo, muito boa gente fica encantada com as exportações da TAP, mas é preciso perceber que, quer na TAP, quer na Galp, os equipamentos são importados, não são feitos por nós, a matéria-prima também é importada, para fazer gasolina é preciso importar petróleo que nós não temos em Portugal, e portanto o que é que a Galp e a TAP contribuem para o PIB português? É na contribuição de pessoas e serviços que são fornecidos. Não é naquelas variáveis, as grandes variáveis intrínsecas do modelo de negócio das duas. E, portanto, isto é uma coisa que é preciso chamar a atenção. Veja, sistematicamente toda a gente a falar de exportações sobre o PIB, esquecem-se que a contribuição para o PIB é o valor acrescentado das exportações, não é exportações em bruto. Eu por acaso, ia dar este exemplo que o Luís deu, e muitíssimo bem, e juntou o da TAP. Legal. E também dizer que numa perspectiva um bocadinho diferente, nós temos que perceber, por exemplo, temos um aumento muito grande das nossas exportações de serviços em função do crescimento do turismo, mas também o valor acrescentado é relativamente baixo. E, portanto, temos uma dinâmica gigantesca, mas com muito pouco acréscimo no produto, ou seja, na contribuição para a nossa riqueza. E portanto, o truque é sempre, referindo aquilo que o Luís chamou a atenção e muito bem, encontrar atividades em que há muito valor acrescentado em Portugal. Eu vou dar um exemplo, quer dizer, este é um exemplo que as pessoas detestam, mas eu acho que é um exemplo verdadeiro. Uma empresa papeleira que tem o terreno, que faz a plantação, faz a logística toda, faz o papel, faz a pasta, depois faz o papel e ainda o distribui, deixa muito mais valor acrescentado. Já tem ideia nacional. Já tem, e tem muita ideia nacional. Mas ninguém gosta do eucalipto. É verdade. Por isso é que eu, é sempre a mesma por conversa. isso é que eu fico sempre bastante triste, apesar de não ter nenhuma relação com a indústria da pasta e do papel. É mentira. Eu arrendo uma pequena propriedade à Fica feito o disclosure. Lembrei-me agora.
lembrei-me agora. Mas o que é facto é que lá está. É um grande criador de valor acrescentado. Exatamente como dizia o Luís, entre outras coisas, tem toda a cadeia e tem tecnologia própria e ideia nacional. Já agora, há outra dimensão que eu gostaria de chamar a atenção, que aliás as análises do ICEP mostram, é que a base exportadora portuguesa é pequena. Há um pequeno número de empresas que exportam e, portanto, quando vão exportar mais, o esforço é maior, não há um grande número de empresas exportadoras. Isto tem a ver com a nossa estrutura empresarial, que é formada por pequenas e microempresas, a maior parte delas. Temos poucas empresas de dimensão média ou grande para exportar, portanto, temos uma base exportadora pequena. Logo, o problema das fusões e concentrações, o problema da alteração fiscal para estimular fusões e concentrações, isso para mim era uma reforma estrutural que não veio ser feita e que aqui já explicámos que devia ser feita. E, portanto, a minha não excitação sobre o crescimento do curto prazo e alguma dúvida, espero que me engane, a bem do país, ceticismo sobre o crescimento a médio e longo prazo. Luís, porquê que, tendo em conta que nós tivemos eleições há pouco tempo e o quadro político está mais ou menos desanuviado, porquê que nós não vemos mais intenções de investimento por parte das empresas? Porque eu acho também o cenário internacional, se estamos a falar de empresas exportadoras, o cenário internacional não é famoso, não é assim? E, portanto, eu acho que isso é uma condicionante. Não vejo que haja, neste momento, seja por razões políticas internas ou desconfiança do sistema político. É mais pelo enquadramento externo. A minha análise é que o enquadramento externo condiciona neste momento. Repare, nós tivemos... Há um conjunto de empresas portuguesas que exportavam para a União Europeia, depois passaram para os Estados Unidos, que tinham um potencial de crescimento superior, vários setores de atividade, tiveram um grande mérito e agora apanharam as tarifas do Trump. Assim? E, portanto, estão condicionadas para esse aspecto. E aquele apoio público que tem que ser dado para ir para outros mercados, como o asiático, não é de um dia para o outro que as coisas se fazem. Como já disse aqui o António uma vez, a gente não substitui imediatamente de um momento para o outro o mercado americano por outros mercados que têm um potencial, mas isto é lento, não é de um dia para o outro. E, portanto, eu vejo aqui um contexto externo que, a meu ver, não é favorável a umas expectativas positivas que são importantes para o investimento. Na vida real é tudo muito mais difícil que atrás do teclado, mas muito mais. E este é um bom exemplo. A vida é deformista, não é revolucionária, não muda de um dia para o outro, a vida real. Filipe, quando olha para o panorama político, encontra razões para as empresas estarem mais otimistas? É complicado, como o António explicou, e ninguém pode tirar mérito ao António, ele é que sabe destas coisas, e eu, Luís, a seguir, eu soube economia, tenho um mestrado em socioeconomia e chega. Portanto, não sou doutorado em economia. Portanto, o que acontece em termos reais é que há o elemento estrutural e há o elemento conjuntural. E o elemento estrutural, estamos fartos de dizer aqui que Portugal não está a fazer o seu papel. E, como o Luís disse, a maioria das nossas empresas deviam estar na segurança social e não Porquê? Porque não são unidades económicas, não são unidades de subsistência familiar. Exatamente, são unidades individuais, ou então individuais de subsistência individual. Sim, portanto, é evidente que Portugal tem um tecido empresarial que é envelhecido, que não está muito adaptado à nova realidade. Esse problema é conjuntural e nós temos de perceber uma coisa muito simples, que quando a Alemanha, a Espanha, a França espirram, nós constipamos-nos. E porquê? Precisamente porque as nossas exportações têm mercados privilegiados. E se há problemas estruturais ou conjunturais nessas economias, isso vai acabar por se refletir na nossa economia. É evidente, repare a história do consumo. Eu dou um exemplo que toda a gente percebe. Se chegarmos hoje a qualquer um dos grandes centros comerciais, durante o final de novembro, depois das pessoas receberem, e dezembro estão cheios, as lojas estão repletas e só vemos gente carregada com sacos. Vamos esperar por janeiro. Pois. É época de saldos, mas percebemos que as lojas estão vazias maioritariamente. E porquê? Precisamente porque quem consumiu, quem gastou em novembro, dezembro, tem de fazer contas em janeiro. E não é por acaso, por exemplo, que os lançamentos dos livros, os meus editores me dizem assim... Não, nunca é janeiro. Nunca é janeiro. É verdade. Nunca é janeiro. Era o que a minha editora me dizia. Então. Não há capacidade, não há poder de compra. Não há porquê? Porque se dilapidou, gastou, se consumiu aquilo que verdadeiramente não era para consumir, mas é evidente que dizer a alguém que
está habituado a contar os euros, que de repente se vê com mais euros na carteira, dizer-lhe para os gerir com parcimónia é muito complicado. O que nós percebemos claramente é que o António disse, e deu uma grande entrevista para um sítio de uma das televisões, em que ele explicou claramente que ou fazemos a reforma estrutural ou vem aí a crise. E a crise vem mesmo aí. E porquê? Porque há aqueles... Nós dizemos em ciência política que o imprevisto está sempre à espera de uma oportunidade. A crise não é um imprevisto. A crise é uma consequência. E é uma consequência de não se ter feito o trabalho de casa. É evidente, mesmo fazendo nós o nosso trabalho de casa, por tudo o que o Luís e o António dizem, já estamos sempre dependentes de fatores externos. Sabe porquê? Portugal é um país exógeno. E era importante que as pessoas percebessem. Exógeno porquê? Porque precisa do exterior para poder realizar todas as funções que estão cometidas a um Estado. E nós percebemos claramente que os desequilíbrios nos outros Estados nos afetam de uma maneira muito sensível. Ora, se nós não fazemos a nossa parte, pomos mais à disposição. António, deixa-me voltar a ti, porque há bocado o Luís falava naquela questão das tarifas. Mas é curioso, eu gostava de deixar a vossa análise e também do Filipe. Se nós formos ver nas últimas 2 semanas, os Estados Unidos já voltaram atrás em relação ao Brasil, em relação à China e ontem, ou neste fim de semana, em relação ao Reino Unido. No Brasil, afinal, já não há tarifas sobre o café, as bananas, o sumo de laranja, não sei quantos. A China é noutras matérias, inclusive na parte tecnológica. E agora, no fim de semana, os Estados Unidos anunciaram que vão retirar as tarifas sobre a importação de medicamentos do Reino Unido. Isto é o quê? A administração americana a perceber que os consumidores começam a ficar incomodados com a subida de preços? Esta semana saiu também a informação relativamente a uma grande sondagem feita aos consumidores americanos sobre se consideravam que Trump geria melhor a inflação do que Biden. E pela primeira vez, porque quando o Trump chegou, as pessoas achavam que ele ia gerir magnificamente a inflação. Eles também, os americanos também têm uma grande dose de literacia e literacia económica, não necessariamente só financeira, económica. E as pessoas neste momento acham que ele está a gerir pior. A inflação está baixa, depois aparecem logo, eu via no X os portugueses que são maga, que é uma coisa extraordinária, como é que em Portugal há pessoas que vibram tanto com um tipo que não lhes liga nenhuma e que nunca se preocupará com eles, mas estavam a ver, mas a inflação está mais baixa do que estava em 2022. Pois claro, mas isso está mais baixa em todo lado, não é? Agora, a base é de comparação neste momento o que nós temos é uma ligeira tensão na subida, ainda que relativamente ligeira. O que também está a dificultar bastante o pedido feito, a realização do pedido feito à Reserva Federal para baixar ainda mais os juros, porque existem tensões, enfim, todos os economistas relevantes nos Estados Unidos consideram que há tensões inflacionistas que não estão totalmente eliminadas e, portanto, é preciso ter cuidado com a gestão da política monetária e, em concreto, da taxa de juros. É evidente que isso tem impacto, como já teve. Quer dizer, todos os estudos publicados nas principais revistas de economia, que por acaso têm edição nos Estados Unidos, sobre o episódio tarifário que ele teve relativamente a determinados metais e a determinados produtos, nomeadamente produtos que eram, enfim, que afetavam muito aquela base industrial dos grandes lagos, portanto, do antigo Rust Belt. O que é que aconteceu? Aconteceu que todos geraram efeitos ao contrário daquilo que era o seu intuito inicial. E, portanto, quer dizer, não há dúvidas. As pessoas vinham falar no xadrez a 4 dimensões, umas relações extraordinárias com a política monetária, as criptomoedas, isto e aquilo outro. Basicamente, para repater o bourgeois, só que aqui o bourgeois são os criptofreaks que estão na sua jogada. É evidente, quer dizer, o que é facto é que não há nada que seja surpreendente aqui. Em relação ao Brasil, os brasileiros, eu enfim, tenho vários amigos que são académicos no Brasil, estão muito longe de ser lulistas e todos eles diziam na altura que, em função dos acordos que existem entre os Estados Unidos e o Brasil, o lançamento destas tarifas nunca poderia ser feito pelo Presidente e que elas teriam sempre que ter validação no Congresso
Congresso. E o que aconteceu foi que não tiveram validação no Congresso e, portanto, caíram. E o Supremo Tribunal já avisou. E o Supremo Tribunal já avisou. Portanto, esse aí foi um problema de natureza dos poderes do Presidente. Sim. Em relação quer à China, quer à Grã-Bretanha, já está dentro da capacidade negocial do Presidente, é ele perceber que se calhar não tinham o efeito que ele pretendia. É claro que ele vai dizer que teve e por isso é que este está agora a retirar, mas para quem é bacalhau basta, como diz o povo, mas na verdade, enfim, eu acho que nós não vamos convergir para aquele desígnio que também que já está esquecido, mas que foi anunciado, de que o Sr. Trump ia substituir os impostos sobre o rendimento pelas tarifas. Não sei se lembram, isto foi anunciado, está escrito. Eu sei que os magas já se esqueceram, mas está escrito. E agora vão ter uma explicação bestial de um golpe de gênio que vai justificar a alteração. Com certeza, estamos cá para estudar. Mas, na verdade, o que é facto é que, enfim, toda esta política heterodoxa que Trump tentou fazer e que, de alguma forma, está alicerçada naquilo que é a sua crença desde sempre, porque ele, Trump, tem este discurso da imposição de tarifas desde sempre e depois tem esta ideia bizarra de que os Estados Unidos têm que estar em equilíbrio comercial com todos os países do mundo, que é uma coisa absolutamente bizarra, que nunca tinha ouvido ninguém. Dentre muitos disparates que eu conheço, este é, digamos, dos mais elaborados, mas igualmente errado, e portanto, tudo isso de alguma forma está a cair, porque as coisas são como são. Não estou a dizer que ele vai baixar a sua política tarifária, porque o intuito está lá. Sim. E ele vai continuar a usar a política tarifária também como arma negocial para obter outros objetivos. E, portanto, ele aí já percebeu que funciona como arma negocial, mas se não for isso, podem não ser tarifas, pode ser outra coisa qualquer, mas vai utilizá-la como arma negocial. Agora, como instrumento de política económica que produza os efeitos que ele achava que iam produzir, não vai. Porque não pode, porque as coisas não funcionam como ele gostaria que funcionasse e ele ainda não manda na forma como as coisas funcionam no mundo. Luís, estamos a assistir a uma inversão. Não, eu primeiro devia dar aqui uma questão das exportações. Quer as exportações portuguesas, quer europeias para os Estados Unidos, foram afetadas pelas tarifas. Pode não ter sido mecanicamente, mas foram logo psicologicamente. Sentiu-se, ainda elas não estavam quase funcionamento, já estávamos a ser afetados, quer nas exportações de vários setores portugueses, quer nas exportações europeias. Houve aqui uma dimensão psicológica que condicionou, de facto, a performance das exportações para estes mercados. Depois, há uma coisa nos Estados Unidos que a mim não me admira. A inflação o efeito das tarifas pode ser menor do que muita gente esperava. Porquê? Porque os Estados Unidos é uma grande economia continental relativamente fechada ao exterior, ou seja, dito de outra forma, o rácio importações mais exportações sobre PIB é relativamente pequeno. É evidente que as importações americanas têm efeito macroeconómico no mundo, mas face ao PIB americano e, portanto, país grande, a definição económica de país grande. País grande. Houve algum exagero de alguns economistas ocidentais e europeus anti-Trump. Aqui a ideia de lei que a inflação vai aumentar muito logo. Não ia, porque de facto a economia americana é muito grande, tem um PIB muito grande, um grande mercado interno e, portanto, as importações mais exportações são pequenas em relação ao PIB. Portanto, o efeito ia ser menor do que se esperava, mas há algum efeito, e tanto que há algum efeito, sentem as tensões inflacionistas nos Estados Unidos, de uma forma que se calhar não se sentem na Europa, e por isso a Fed, o Banco Central, como o António disse, está com dificuldades de continuar a descer taxas. Isto é um efeito que é importante. Outra terceira coisa, e aqui lembra a história económica mundial, os países, quando não têm uma máquina estatal, uma máquina fiscal, para sacar impostos dos cidadãos e empresas, tentam arranjar-se através das tarifas externas. No fundo, o Trump, ao fazer isto, é voltar a ser um país em vias de desenvolvimento, que foi a América no início. A América, quando começou, montou um esquema de tarifas, teve presentes proteccionistas e montou um esquema de tarifas porque não tinha uma máquina fiscal para sacar internamente às empresas e famílias. E, portanto, é muito difícil, com a máquina fiscal que a América já tem, substituir os impostos por tarifas. E, portanto, era um regresso ao início dos Estados Unidos, era uma visão terceiro-mundista do Trump que, efetivamente, não se veio verificar. E, portanto, o que ele vai conseguir sacar de tarifas são peanuts face ao que aliás, há um caso curioso na União Europeia. Eu estive a ver, e fui outro dia a um seminário em que o António falou da AIP e depois estive a ver os números com cuidado. Se formos ver nas receitas próprias da União Europeia aquela tarifa sobre o carvão, o carbono... Sim, carbon tax. O carbon taxes,
mesmo nas novas receitas próprias da União Europeia, aquilo são peanuts. Não é nada. Mais uma vez se mostra que esta coisa das tarifas externas, quando há uma máquina fiscal interna, aquilo são peanuts, mesmo na União Europeia isso verifica. E, portanto, o Trump não vai conseguir. Agora, ele está a recuar em alguns casos, recuou na China, porque a China tem uma capacidade de retaliação imensa com o domínio das cadeias de valor nos materiais para a descarbonização. Aqui foi a retaliação, mas no caso do Brasil e dos medicamentos, não. Percebe-se que alguns setores está mesmo a ter impacto na opinião pública. Pode ter impacto. E, portanto, é aquela classificação do Trump, o TAC, não é assim? Always chickens out. Always chickens out, não é? Porque, no fundo... Sim. Todos percebemos, aos que temos mais informados, que aquilo que ele tinha feito é realista e excessivo. Portanto, algo tinha que voltar para trás mesmo, que não volte completamente a alguma processo, tinha que haver daquilo. Pois eu acho que não volta porque ele acredita mesmo que aquilo funciona. Apesar de toda a evidência e toda a ciência ser ao contrário, ele acredita naquilo. É uma questão de fé. Ele tem fé naquilo. Ele tem fé. E os presidentes americanos que ele gosta, os seus ídolos foram todos tipos das tarifas. É verdade. Curiosamente, ele nunca fala no Reagan, por exemplo. Foi o melhor deles todos. Não, o Reagan é uma... Aí não é a base ideológica dele. O Reagan não é a base ideológica. Não, porque ele não é conservador. Sim, é verdade, exatamente. E era bom, até dava jeito que os maga portugueses percebessem isto também. Não percebem. Porque depois também tem uns tipos, uns observadores, assim, uns professores e uns gurus que arranjam sempre uma maneira de empacotar. Desculpe-me o desabafo. O António falou bem dos maga portugueses, porque adoram um tipo que não lhes liga nenhuma. Eu vejo outro caso chocante na Europa. Como é que a Hungria, que foi invadida pela União Soviética e aconteceu o que aconteceu, hoje é grande amigo do Putin. Faz os fretes todos. É igual. Também eu fico perplexo. Como é que isto é possível? É incrível. Como é que as pessoas esquecem? É verdade. A Polónia parece que está a andar com os juízes. Já agora explique lá essa incongruência. A memória é piedosamente seletiva. Só se lembra daquilo que quer lembrar. E esse é um dado, eu passo o tempo a investigar na Hungria e tento perceber o que é que leva Orbán e o governo, mas também a população, a apoiar o regime soviético. Dizem-me, neste caso, o regime russo, mas eles continuam a falar no regime soviético. E a verdade é esta, é que eles dizem-me que é pragmatismo, mais do que ideologia, porque Putin lhes garante que vai respeitar aquilo que se chama o espírito magiar. E eu digo, e acreditam em Putin? É a questão... Filipe, é só olharem para a história recente. O José sabe mais do que isso, mas eles acham que há partes da Ucrânia, como Uzhgorod, que pertence à Hungria, há partes da Roménia, que pertencem à Hungria, há partes da Eslováquia, que pertencem à Hungria, e estão convencidos que com Trump, com Putin, podem tomar conta disso tudo. Em termos reais, há dois dados importantes. Sabem que eu sou professor visitante na Universidade de Szeged. Cada vez que faço, e todos os anos faço, a visita que acompanha os outros professores para ver se há alteração no discurso. O discurso é sempre o mesmo. E a primeira questão é sempre assim. Levam-nos junto ao rio, é o Rio Tisa, e dizem, se navegarmos uma hora para um lado, estamos na Sérvia. Se navegarmos uma hora para o outro lado, estamos na Eslováquia. E já agora, porque a cidade é nova, foi toda destruída por uma enchente do rio, o que é que acontece? Dizem-nos sempre isto. Aqui era o centro da Hungria. Depois veio o Tratado do Trianon e do outro lado do rio praticamente já não é Hungria. O que significa que verdadeiramente há o espírito ainda do Império. E esta perspectiva de dizer, repare, quando Vítor Orbán vai a um jogo de futebol e leva ao cascol da grande Hungria, isso mostra claramente que há o espírito. E eu perguntei, mas pensam recuperar o Império? E eles, a resposta que eu tenho depois de tantos anos a investigar na Hungria é: há formas de recuperar o Império sem ser pela força. E eu perguntei como era, por exemplo, através da nacionalidade, o que significa que quem tiver antecedentes húngaros, antepassados húngaros e que se rever na cultura húngara, pode pedir a nacionalidade húngara. E repare, no Parlamento húngaro, na capital, em Budapeste, não está uma bandeira, estão duas. Está a bandeira da Hungria e está a bandeira de uma terra em que hoje pertence a um outro país, mas verdadeiramente a maioria da população tem ligação
à Hungria. Isto mostra que o espírito permanece. E repare, quando eu lhe pergunto Eslováquia, ele diz, é uma criação, nunca existiu Eslováquia. Quando se fala na Sérvia, havia a Jugoslávia, e nós percebíamos bem quais eram os limites de uns e de outros. E o que há aqui, verdadeiramente, e isto é que deu a vitória a Orbán, quando Orbán disse que recuperaria o espírito magiar, e por muito que vos custe, e me custa a mim compreender, aquela gente que, e repare, eu não falo apenas com académicos, que aliás têm uma posição, por norma, um pouco contrária à visão de Orbán. Falo muito também com o povo da rua, com o povo dos restaurantes, e apercebo-me, falo em alemão, porque eu não sei, só sei dizer Jó napot, é bom dia, é húngaro, não sei dizer mais nada. De resto, falo em alemão, eles entendem, principalmente a geração mais velha, ou em inglês, e aí falo com a geração mais nova. Aquela é uma cidade universitária. Quando eu falo com os estudantes, é claramente um discurso. Quando eu falo com as pessoas de mais idade, é um outro completamente diferente. O espírito permanece vivo. Que espírito? Aquele que eles chamam o espírito magiar. E esse espírito magiar... É o império. É o império. O tempo volta para trás. Exatamente. É o império. E é aquela questão de perceberem que se Putin consegue recuperar a Ucrânia... Eu perguntei qual é a posição em relação à Ucrânia, que é um tema que falamos aqui muito. Eles dizem, a Ucrânia já nos devolveu a terra que tem, que é nossa. Era a pergunta sempre. É o Zgorod. É o Zgorod. Se é assim, nunca mais acaba. A Europa Central é um problema. O que nós percebemos é que a Europa Central era o Império Austro-Húngaro. E esse Império Austro-Húngaro, neste momento, está espartilhado por muitos países, por muitas nações. E uma coisa é a nação, outra coisa é o país. Sim, mas a nostalgia está lá. A nostalgia está lá. Aliás, eu um destes dias terei de ir também à Turquia, porque também há uma nostalgia, é do Império Otomano. Esse ainda é pior. Eu vou ter também de medir. Porquê? Porque é no contacto com a população que nós percebemos a razão dos políticos. E repare uma coisa, em termos reais, eu ficava muito incomodado com os discursos de Orbán, quando traduzidos, eles diziam-me, de vez em quando no Ocidente nem sequer são bem traduzidos, porque não é bem isso que ele diz. E como aquela é a língua do diabo, francamente eu não os posso desautorizar. Agora, o que eu percebo, e este é um dado só para terminar, que quanto mais vou à Hungria, maior é o enigma que tenho. E repara, a Hungria não é um país assim tão grande, mas depois de recolher lá dados tanta vez, de perceber os partidos que se opõem, houve uma altura em que eu disse que a Hungria era um Frankenstein. E porquê um Frankenstein? Porque o partido que estava no poder era um populista cultural ou identitário. E o principal partido da oposição era um partido cultural ou identitário igualmente populista. Sim. Neste momento o Jobbik caiu, mas surge um novo partido, o TISA, que é precisamente o nome do Rio. E este TISA parece que tem uma perspectiva diferente. Se ele chegar ao poder, nós vamos perceber que, em vez de adaptar provavelmente a população à nova realidade, é ele que se adapta à população. Filipe, deixa-me fazer uma pergunta em relação à questão que coloquei ao Luís e ao António. Trump está a recuar nas tarifas? Está. Trump está a recuar para aquilo que o António disse. O nível de aceitação de Trump neste momento é 36%. E isto para um presidente histriónico, narcisista, é doentio. Não é possível. Depois há a realidade, é aquela realidade de Lula da Silva, de Bolsonaro, do café brasileiro, em que nós percebemos que se mistura negócios e política. Mas o importante é percebermos que Donald Trump é alguém que acredita em modelos que verdadeiramente não têm sustentação nenhuma. Mas se ele acredita, pensa que é possível. E há um dado muito importante. A realidade desacredita o sonho. E como a realidade desacredita o sonho, ele começa a ter quedas na realidade. E estas quedas na realidade uma ajuda desgraçada. É contra gosto. Sim, vai dar uma ajuda ao Lula da Silva. Vai começar para aí a dizer, afinal, estão a ver, nós fizemos frente aos Estados Unidos e ganhamos. Claro, e vai dar também poder a quem? Vai dar poder, por exemplo, a Xi Jinping, que vai explicar que a nós ninguém nos impõe. Quando nós negociam, não nos impõem, e nós percebemos que este é o mundo de múltiplas ordens, e vai dar
peso a Putin. A pena é que ele não recua na questão da Ucrânia. Isso é Na que é questão pena. da Ucrânia, a situação é... Que é o último tema do Conversa de hoje. O António fez-nos chegar aquele que era o título do Wall Street Journal. E o Wall Street Journal diz muito simplesmente a mesma história. Nós fomos criados na nossa geração com os hippies a dizer make love, not war. Agora é make money, not war. Business. E o que é make money? Make money, há um estudo sobre o que a família de Donald Trump enriqueceu depois desta guerra. Sim. E percebemos claramente que Donald Trump tem uma visão transacional da política. É uma visão empresarial e em que os direitos humanos e aquilo que se chama o direito internacional fica à porta. Significa que hoje vamos ter o Witkoff em Moscovo para falar com Putin. Porque é que ele tem na administração já vozes dissonantes? O que é que acontece? Percebemos que Marco Rubio tem uma posição diferente de Steve Witkoff. O que é que acontece? Quem é que é o líder do negócio em Moscovo? É Steve Witkoff. O que significa que provavelmente houve uma reunião em Genebra em que veio Rubio. Há uma reunião na Flórida em que está Rubio e em que está Witkoff. Mas a Moscou vai o Witkoff. E a Moscou vai o Witkoff. E em que está o genro. E em que está o genro. Em Portugal houve uma altura que se falava no cunhado. Na América é o genro. É o genro. É verdade, António, é verdade. O que é que acontece? Nós percebemos claramente que o que está já aqui em cima da mesa também é a sucessão de Trump. É o trumpismo sem Trump. E o que é que acontece? Marco Rubio tinha a pretensão a suceder J.D. Vance tem também essa pretensão. J.D. Vance está mais alinhado com a postura de Trump relativamente a Putin. E depois percebemos que neste momento já aparece Trump Jr. também como candidato. E significa o quê? Dinastias. É uma dinastia, é transformar uma república numa monarquia, em que se nomeia o sucessor, em que verdadeiramente não é por morte mas é por impossibilidade técnica no que diz respeito à disponibilidade eleitoral. O que é que eu quero dizer com isto? É que os Estados Unidos, a administração dos Estados Unidos está muito dividida, só que a última palavra é sempre de Donald Trump, e Donald Trump, dentro da sua previsibilidade, é imprevisível. E sim, mas Filipe, se nós formos ver em relação à Ucrânia, embora ele diga uma coisa e outra, a verdade é que vai dar sempre ao mesmo sítio, que é a cedência ao seu Putin. Em termos reais, hoje vamos perceber o que é que o Witkoff recebe de cedências da parte de Putin. Nós percebemos claramente que a Ucrânia vai ter de ceder. Aliás, a Ucrânia é feita de Ucrânias. Sim. E em que uma parte da Ucrânia... Mas são todos, não é? Pois, se formos ver naquela zona, são todos. São todos. Tem a ver outra vez com aquilo que foi a antiga Europa Central. E o que nós percebemos claramente, repare, no meu livro novo eu falo da posição de uma posição de identificar as zonas com as quais a União Europeia se relacionava. E uma delas, antes do conflito, era Rússia e Ucrânia. Quer dizer, tínhamos de ter o mesmo comprometimento, o mesmo relacionamento, um relacionamento muito semelhante com os dois. Nesta perspectiva ainda não tinha havido invasão. Nós agora percebemos que isto é um problema europeu. Colocámos-nos ao lado da Ucrânia. Mas a Ucrânia vai ter de fazer cedências. O problema é até que ponto fará essas cedências. E acha que nós estamos mesmo próximos de obter um acordo ou não? É difícil porque hoje o que é que vamos ter? Repare, hoje mesmo Putin disse que tinha acabado de capturar Pokrovsk e que tinha também a cidade ao lado também tinha sido capturada. Kupiansk. Não foi Kupiansk, foi Voveansk. E o que é que acontece? Estas duas tinham sido capturadas. Isto dá a um peso maior, um peso negocial maior. Significa que chega à mesa das negociações numa posição de vantagem e, para usar os termos da economia, com termos de troca muito desiguais. E como tem termos de troca muito desiguais, ele quer manter a posição maximalista, é não fazer cedências. É evidente que é preciso que Putin também aceite fazer cedências. Eu penso que a paz... Mas o Sr. Trump tem força para fazer isso? Ou não quer fazer isso? Neste momento, o mundo vai ser decidido, a decisão vai ser verdadeiramente na Venezuela, em Taiwan, na Ucrânia, a decisão vai ser feita num pacto a três. Entre quem? Entre Donald Trump,
Vladimir Putin e Xi Jinping. E o que nós percebemos é que Xi Jinping ainda não falou. E Xi Jinping não falou o que está à espera deste encontro. Pela postura que hoje Vladimir Putin tiver durante as negociações, nós percebemos qual é o recado, o conselho, chamemos-lhe assim, mas que funciona como uma imposição que Xi Jinping lhe faz, no sentido de que cedências é aquilo que está disponível para fazer. E depois, isso depois terá uma contrapartida na Venezuela, em que nós percebemos claramente que Donald Trump quer fazer a substituição de Maduro e já lhe prometeu que ele podia ser exilado político. Onde? Na Rússia. Ora, ninguém pode prometer um asilo político a alguém sem primeiro negociar esse asilo com o receptor. Isto explica o quê? Claramente que o próximo ponto que começaremos a falar é Taiwan. E porquê Taiwan? Exatamente. Porque Xi Jinping, verdadeiramente, para possibilitar que Donald Trump interfira na Venezuela. Repare, a questão da droga é uma falsa questão. E porquê é que é uma falsa questão? Toda a gente sabe que a cocaína que chega aos Estados Unidos é produzida em 3 países. Colômbia, na Bolívia, na Colômbia e no Peru. 99%. Portanto, não é na Venezuela. A Venezuela passa ao fentanil, que vem de onde? Da China. E que é uma droga sintética. O que é que isto quer dizer? Este é o mundo de múltiplas ordens. E no mundo de múltiplas ordens eu só aprendo uma coisa. Ai dos vencidos. Exatamente. António, acreditas que estamos próximos do fim da guerra? Não. Acho que não, porque, quer dizer, acho que Trump gostaria de estar próximo do fim da guerra, acho que Putin está disponível para o fim da guerra se for nos seus termos, isso significa basicamente o fim da Ucrânia. Tal como a conhecemos. Eu acho que os Estados Unidos não têm nenhum problema com isso. É-lhes indiferente, porque o que eles querem é fazer trade com os russos e, portanto... Mas para nós não é, europeus não é. Sim, mas a Europa, não é, claro que não é, mas a Europa demonstrou que já não existe como interlocutor sentado à mesma mesa. Quer dizer, a Europa senta-se nos banquinhos que lhes vão pondo, fala muito... grita muito, a senhora von der Leyen dá imensos saltinhos, a senhora Callas de mês a mês diz qualquer coisa, já mandaram calar, portanto a Europa é terrível, porque a única solução que a Europa vai ter é, se achar que é razoável e se achar que é possível, para não passar uma nova vergonha, é cuidar da sua defesa. Ou então teremos uma Pax russa em que países como a Alemanha poderão deixar de ter democracia tal como a concebemos, nomeadamente se a AfD ganhar, e os russos estão a trabalhar bastante bem as opiniões públicas nos países, sobretudo do Ocidente. Não é nos países que conhecem os russos, eles não conseguem fazer isso na Polónia, conseguem fazer atentados, não conseguem fazer isso nos escandinavos, não conseguem fazer isso nos países que os conhecem, mas conseguem manipular os alemães. O Bloco de Leste tudo para cá, conseguem manipular os franceses. Nós vemos cá em Portugal a quantidade de pessoas que gostariam. É engraçado porque são pessoas de direita e pessoas da extrema esquerda. Todos eles queriam um Putin, não é? Exatamente. E portanto, eu acho que enquanto os Estados Unidos tiverem uma administração próxima da de Trump, os europeus estão entregues a si próprios e eu não sei se o centro é capaz de fazer face, sem o resguardo americano, a Putin, não por uma questão de armas, mas por uma questão de vontade. Sim, e opinião pública. E por uma questão da opinião pública. E depois os europeus estão noutra coisa. Os europeus estão neste momento também entretidos, uns a tentar evitar a islamização da Europa, outros a tentar acelerar a islamização da Europa. Portanto, a Europa neste momento é um continente que está a passar por uma crise profundíssima que vai levar a que, certamente daqui a 50, 60 anos, seja irreconhecível relativamente não àquilo que é hoje, mas àquilo que sempre foi. António, porquê é que a União Europeia está com tanta relutância a utilizar os fundos congelados aos russos para ajudar a Ucrânia? Porque os belgas têm medo que os russos lhes façam maldades. Mas é por isso ou estão com receio do impacto a nível da imagem do país? Não. Estão com medo de ter uns atentados, de ter uns drones, uns balões, isso foi o que eles dizem em Bruxelas. Portanto, os europeus já não acreditam na sua própria defesa. E reparem, os russos têm andado a brincar com os países maiores da União Europeia durante 3 meses e a reação é zero. Literalmente.
E a reação é zero. E eu falo com muitos alemães e há uns que estão virados para um mundo pós-democrático, e só com alemães, que também não vão conseguir, porque os alemães, como os outros europeus, não se reproduzem e, portanto, finham. Mas não se importariam de viver numa situação como vive a Rússia. E, por outro lado, temos digamos, o centro que está muito preocupado com o clima, com os direitos LGBT, com a inclusão das comunidades muçulmanas, em não ofender com o Natal esses coitadinhos. E, portanto, quer dizer, a Europa está muito próxima da implosão. E esta guerra da Ucrânia veio, por um lado, mostrar a urgência de mudança, mas não é certo neste momento que a Europa consiga fazer a mudança, e aí até pode ser o contrário, pode ser um acelerador da decadência. A Europa ainda não percebeu que o que está em causa é a sua sobrevivência. Eu falo com a maior parte dos meus alunos alemães, há muitos na Nova, e a grande maioria está muito preocupada com o efeito do trumpismo sobre o clima. E que é preciso fazer mais na Europa. Eu disse, mas nós só produzimos 7%, o sistema é um sistema que todo ele está em relação, e portanto os nossos 7% são irrelevantes para gerir um sistema maior. Eles dizem, mas temos que dar o exemplo, temos que fazer. Conseguiram fazer a cabeça desta gente. E portanto temos gerações de inúteis. É uma inculcação. E pessoas muito vulneráveis a qualquer inculcação. Aliás, porque as pessoas deixaram de pensar e refletir. As pessoas estão permanentemente no telemóvel, não é? Portanto, já não pensam. Luís, estamos próximos do fim da guerra? Não sei, pode não haver uma guerra física, mas que estamos em guerra fria, estamos. Eu, há 3 semanas, aliás, uma semana que faltei, tive numa terça-feira reuniões em Bruxelas, quer no Parlamento Europeu, quer na NATO. Fui acompanhar a plataforma tecnológica para a construção, porque o setor da construção, o cluster, arquitetura, engenharia e construção, queria ver as oportunidades que o esforço europeu de defesa lhes dá em termos de infraestruturas, e percebi que em Bruxelas há um ambiente completamente de guerra fria e de temor sobre os drones e as ameaças russas, que se chamam, de forma mais sofisticada, guerra híbrida. Portanto, eu acho que nós estamos num oligopólio mundial, como disse o Zé Filipe, com o Trump, o chinês, o Xi Jinping e o Putin. A Europa e a ONU não contam na geoestratégia mundial. Eu acho que a paz, o que a Europa vai tentar conseguir é minimizar a paz ditada pelo business de Trump. Exatamente. Quando se lê o Wall Street Journal, que o António nos mandou, vê-se que está aqui em casa, eles estão encantados com a perspectiva de negócios que vão ter. Para os americanos não tem nada a ver, já deixou de ter a ver com geoestratégia, com a posição da América, tem a ver com o negócio e para um conjunto de amigos. Com esta posição americana não há valores, não há amigos, não há os velhos, aliás, não há nada disto. Há negócio, é o que está a acontecer, se vê o Wall Street Journal. Portanto, isto vai ser, eu tenho muito receio que vai ser uma paz ditada por um acordo entre o Sr. Putin e o Sr. Trump, com a Europa a tentar minimizar os estragos, mas em todo caso chamamos a atenção do seguinte, é que isto depois, se o Sr. Putin ganha, isto não fica por aqui, preparem-se para as cenas seguintes no Báltico e noutros sítios. E portanto a única esperança que eu tenho na Europa é que não ganhe o primeiro round, perca o primeiro round, mas depois consiga acordar e ressuscitar. Eu aí, de facto, há uma consciência europeia ambiental, climática terrível, que acha que esse é um grande problema. Eu acho que o chanceler alemão Merz está a ser um tipo corajoso, está a tentar travar a pesadíssima herança do Merkel, que é terrível, está a tentar combater isto, mas não sei se vai conseguir. A senhora Merkel foi tão má que tem um prémio da Gulbenkian. Pois é, Merkel ele tem populismo de direita, tem o populismo de esquerda também. Tem os dois populismos, os comunistas e a extrema-direita. Eu não sei se ela vai conseguir resistir, portanto, eu acho que a Europa vai ficar muito mal neste primeiro round. A Ucrânia vai se tramar, vai ser prejudicada claramente. A única esperança que eu tenho é que a Europa acorde com a vergonha que vai ser este primeiro round. É a única esperança que tenho, porque senão o futuro é dramático para a Europa. Só para terminar, uma coisa que eu achei imensa piada. O senhor
Putin a pôr em causa a legitimidade democrática do Zelensky. Exatamente. O homem não pode fazer eleições, está em guerra. Sim. E o Putin, as eleições dele são perfeitas e ninguém contesta isto. É preciso uma lata espantosa. Não, é documentariado em Portugal contesta. Exatamente. Filipe, para fechar muito rapidamente. Mesmo para terminar, e para pôr mesmo a súmula do que o Luís disse, o capítulo final do meu livro, onde eu entro na parte de salvar a esperança, o título é União Europeia a desatar as mãos, ponto de interrogação. Tenho grandes dúvidas. Bom, e com as dúvidas do José Filipe Pinto, fechamos a sessão de hoje. Antes de irmos embora, quero recordar que o programa é possível, o programa e os programas aqui do canal são possíveis graças às parcerias que nós temos, a saber com a Prozis, com o Blucral, e ainda com a ajuda da produção do Grupo Sandizel e Data, e agora um novo parceiro que é a Brand Power. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira, mas eu e você temos encontro marcado amanhã às 8. Muito obrigado.